Como descansar o indescansável? Todos nós estamos muito cansadas, muito cansados. Estamos totalmente esgotados mentalmente, fisicamente, talvez até um pouco mais psiquicamente. E entender que cansaço é esse, como superar essa situação de cansaço não é uma tarefa fácil, mas Danilo Patsdorf teve a coragem e as condições necessárias para falar desse assunto de uma maneira muito concreta, muito ligada ao que acontece na atualidade neoliberal, na qual a gente vive cercado e rodeado por interações tecnológicas, telas e toda espécie de artefatos que prendem a nossa atenção. E ele, em sua tese de doutorado, que vai ser defendida agora, nos próximos dias, ele consegue, então, traçar esse retrato da realidade atual de um corpo que não consegue descansar, porque está totalmente estimulado, forçado a existir nessas condições que a gente está atravessando atualmente. O vídeo de hoje é um pouco sobre isso. É um pouco sobre entender como que a gente pode, talvez, recuperar uma postura mais ativa sobre a nossa vida e menos reativa ao que nos acontece, ao que nos atravessa em termos de processos societários, processos coletivos, uma vez que a gente vive a necessidade de se colocar como resistência a essas forças, a não ser que a gente queira realmente ser massacrado por essas forças. E quando a gente fala dessas forças como algo massacrante, eu não estou querendo aqui dar um poder ou uma dimensão maior do que elas merecem ter. É claro, estamos todos no capitalismo neoliberal, estamos todos presos aos modos de existir dentro do capitalismo, mas isso não significa que a gente seja menor do que isso. O que a gente tem que aprender é a traçar as rotas de fuga, é a traçar os nossos planos de resistência a essas forças. Enfim, o que a gente tem a dizer sobre saúde nesse contexto? O que a gente tem a dizer sobre estar bem consigo mesmo, sobre se cuidar de verdade e não se deixar capturar? Por um lado, a gente sabe que somos todos atravessados por uma lógica de trabalho que já não é mais uma lógica industrial de hora determinada para terminar e para começar. A gente é o tempo todo forçado a trabalhar fora desses horários. A flexibilização dos horários de trabalho é vendida como uma coisa muito boa, e de fato pode ser, se a gente souber lidar com ela, mas por outro lado isso extermina, algumas fronteiras e faz com que a gente também tenha que se readaptar dentro desse contexto. E o que acaba acontecendo, se a gente não toma cuidado, é um trabalho constante e incessante durante vários momentos, durante vários períodos do dia, por mais que haja pausas. E aí isso vai um pouco esgotando as nossas forças. Não só porque o trabalho está dividido e você pode ter a sua subjetividade invadida por questões de trabalho em momentos em que você não esperava que isso acontecesse, mas também porque os tempos em que você não está trabalhando, você pode estar produzindo valor. Mais do que isso, nos tempos que você está livre, é também um tempo em que você está sendo sugado, sua atenção está sendo sugada para elementos de consumo, para elementos de jogo,
elementos de uma vida que não é a sua, que não é o presente. A nossa atenção ela está sendo jogada de um lado para o outro, com projeções, mexendo com as nossas expectativas, com o nosso imaginário, com as nossas vontades, com os nossos desejos, sempre direcionados para essa lógica do capital. Então, realmente é muito difícil pensar em momentos do dia, em momentos da vida em que isso não nos atravessa. E talvez esse seja o que faz dessa explicação sobre o cansaço interminável tão poderosa, porque é realmente um desafio a gente se desapegar de estar conectado, de estar presente e, consequentemente, estar lidando com essa lógica de produção e consumo ao mesmo tempo. Quando a gente volta para a questão da saúde, então saúde mental, saúde do corpo, nunca antes, né, na humanidade se fez tanto exercício, se praticou tanto esse discurso de que é importante cuidar de si, de que é importante cuidar da saúde. Nunca foram tão extensas as práticas que são vendidas, né, e são popularizadas por aí para a gente se cuidar, para a gente cuidar da nossa saúde, do nosso corpo. Por um lado, isso é novo, isso é ótimo. Só que, por outro lado, a gente tem uma questão aí que isso nem sempre é promovido enquanto saúde pública. E mais do que isso, para que objetivos a gente tem que estar saudável? É para viver plenamente e conseguir escapar às rédeas de uma sociedade automatizada em prol do consumo? Ou, na verdade, a gente está cuidando da gente mesmo para que a gente trabalhe mais, para que a gente possa trabalhar mais e melhor, para que a gente possa consumir mais e melhor, inclusive consumir bens relacionados à saúde e qualidade de vida e estados físicos determinados. Então, essa é a primeira questão. E mais do que isso, né, todo o processo que vai levar a um adoecimento, a uma questão física de saúde específica, muitas vezes ele acaba sendo visto como culpa do próprio paciente, né? Não raro a gente vê essa questão da culpabilização de si por não ter se cuidado. É diferente falar de culpabilização de autorresponsabilização, né? A culpabilização ela vem como um fardo e vem como uma carga muito mais pesada de que é o mesmo discurso do neoliberalismo do self-made man, de que você é responsável pelo seu sucesso. Então você vai ser responsável pela sua saúde, pelo seu corpo, pela sua alimentação e, consequentemente, pela sua vida plena. Só que a gente sabe que não é assim. A gente sabe que existem políticas públicas que fomentam o sedentarismo, que fomentam a má alimentação, que fomentam, inclusive, questões relacionadas à dificuldade, né, de ter uma abertura mental para isso, para a importância da atividade física. Então, sem política pública decente, sem atuação específica do Estado nessa questão, é muito fácil culpabilizar quem não tem condições e sequer tempo de praticar atividades físicas ou mesmo de aprender a olhar para si, para sua alimentação. Isso são processos muito específicos e que dependem, de fato, de uma atenção maior do Estado com relação a isso. No momento em que a gente vive o neoliberalismo e essas questões emergem, o que acontece é que tudo isso é visto como responsabilidade do indivíduo e não um processo social. É como se o nosso Estado estivesse pouco se lixando para a saúde da população, até porque tem tanta gente nascendo e tanta gente assim para ocupar alguns cargos, alguns espaços dentro da sociedade, que não importa que algumas outras pessoas morram ou, enfim, não se cuidem e tenham problemas de saúde. Só que isso acaba onerando o sistema
de saúde, porque as pessoas têm doenças crônicas. Isso acaba onerando a qualidade de vida da população como um todo, gerando consequências muito maiores do que simplesmente alguém que está doente. Alguém que está doente sozinho nunca está doente sozinho. Essa pessoa ela mobiliza uma série de recursos, uma série de recursos públicos do SUS, uma série de redes de relações que também vão afetar a vida dessas pessoas que cuidam dela. Então, tudo isso se encaixa perfeitamente num caos existencial que a gente está vivendo, de que a gente está adoecendo e parece que tanto faz. O ideal é a gente se entupir de remédios para amenizar esses sintomas, a gente explorar o máximo que dá para explorar do sistema público de saúde ou do próprio sistema privado de saúde, onerando também a capacidade desses hospitais, dessas clínicas, sem necessidade, se a gente tivesse se cuidado antes, se tivesse tido medidas preventivas para isso. Só que isso não está na ordem do dia. Então, uma primeira reflexão que fica a respeito do corpo cansado e do corpo adoecido é que, de fato, a gente precisa repensar a forma como a gente coloca o cuidado conosco, o nosso cuidado, nosso autocuidado, em termos mais sociais, em termos mais coletivos e não tão individuais.